Roberto Mancini, treinador italiano, faz uma postagem nos stories do seu Instagram dizendo que o Botafogo é forte, que o Botafogo é isso e que o Botafogo é aquilo. Afinal de contas, o que o italiano quer dizer com isso? Algumas pessoas estão dizendo que ele mandou um boa sorte para o Botafogo, como quem diz, negociei, não fechei e, portanto, boa sorte. Outras pessoas já imaginam que ele está falando que o Botafogo é forte, dando boa sorte nas próximas competições, como quem está homenageando o clube no dia do seu aniversário. Afinal de contas, o Botafogo está aniversariando. E existe uma terceira corrente de torcedores que está especulando que, na verdade, ele negocia com o Botafogo, está muito próximo de fechar e que, portanto, ele já está até brincando com a torcida. A verdade é que foi uma mensagem que não dá para tirar nenhuma conclusão definitiva em relação a ela, mas deixa uma pulga, ou no caso do Botafogo, um cachorro atrás da orelha. E não foi só Roberto Mancini, não. Quem falou também foi o Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, reagiu a uma enquete do GE que o consagrou como preferido da torcida para assumir o clube nesse momento. Acreditem, se você quiser, ele ganhou essa enquete lá do GE. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora no canal do Manel. Esse é o terceiro conteúdo deste dia 1º de julho de 2025. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para vocês e, portanto, esse é o terceiro do dia. Se você ainda não segue, não faz parte da nossa família, já somos mais de 170 mil apaixonados pelo Botafogo de Futebol e Regatas, que seguem o canal do Manel em todas as redes, legal? Portanto, aperta o botão hypar aí, vamos para dentro, que tem muito conteúdo. Essa publicação chegou no dia do aniversário do clube, mas é escrita com erros de português. E o timing de postar isso torna tudo meio suspeito. O Roberto Mancini, cara, parece até que teve a conta hackeada ou era uma criança escrevendo, porque realmente o story dele tá cheio de erros de português. Eu posso até compartilhar a tela com vocês para que vocês possam ver com um pouco mais de detalhe. Olha aqui, ó. Vamos Botafogo. Aí ele mete um você sem acento, mete um é forte sem acento também. Boa sorte no campeonato. Afinal de contas, o que Roberto Mancini quer dizer com isso? Claro que a torcida do Botafogo está especulando, teorizando, dizendo que tem algo aí ou se trata apenas de carinho com o Clube da Estrela Solitária. Mas por que carinho? A gente não tem uma onda de torcedores pelo mundo inteiro, nem brasileiros mandando parabéns para o Botafogo em redes sociais. Aí o Roberto Mancini, de maluco, resolve fazer um negócio desse? Bom, alguns boatos, né? Teve aí, inclusive, áudios de WhatsApp dizendo que o italiano gostaria de comandar o clube à distância. Então tem muita gente brincando, dizendo que o home office já até começou. Seria possível uma SAF aceitar isso? Com certeza não, mas enfim, quem sou eu, né? O Story acabou virando um símbolo da era das estrelinhas, das entrelinhas do futebol atual do Botafogo. Basta um emoji de foguinho, de estrela, um story qualquer para indicar, para incendiar a torcida nas redes sociais. Mas nesse caso não foi nem um emoji, né? Ele cita o Botafogo, ele marca o Botafogo com arroba. Mesmo sem proposta oficial, pelo menos não há notícia de uma proposta oficial, o nome do Mancini circulou. E se ele tiver mesmo no radar, hein? Como é que fica essa situação? Claro que a torcida no Twitter da vida aí está respondendo com maior bom humor, brincando bastante com essa situação. O Twitter, nesse momento aí, está explodindo com essa questão. E aí, meus amigos, a gente entra agora realmente na análise dos nomes que podem estar na mesa do John Textor. Ainda hoje, na parte da manhã, eu trouxe uma informação que foi apurada pelo portal Gigante Glorioso, que o Botafogo já tem um nome e que esse nome é um nome que já trabalha, que o John Textor já conversou no passado, na última janela especialmente. O Roberto Mancini foi um nome que, de fato, negociou com o Botafogo na última janela. Então, portanto, faz sentido. Você começa a fazer o 2 mais 2, vai chegando lá no 4, entendeu? Quer dizer que é ele? Pode ser que não. Até antes
dessa publicação, muita gente falava em Sérgio Conceição, tal, que não sei o quê, mas agora fica difícil você não levar em consideração que pode ser que tenha aí uma fumacinha em relação ao Roberto Mancini. Fato é que o Botafogo, na última janela, chegou a pensar no Martim Anselmi, que era técnico do Independiente Del Valle. Ele está livre no mercado após o Porto demiti-lo pela péssima campanha que o Porto fez na Copa do Mundo de Clubes. O Porto tinha contratado o Anselmi. Naquela época que o Botafogo acabou contratando o Renato Paiva para poder comandar uma reformulação no clube português. Mas essa reformulação nem de perto se saiu bem. Na reta final ali do português, o Porto mandou muito mal. O Anselmi não conseguiu ganhar alguns jogos que eram considerados obrigação. Depois ele vai para uma Copa do Mundo de Clubes, faz cada papelão com o Porto, que no final das contas ele acaba demitido. A grande questão que fica é, você vai demitir o Paiva para trazer um treinador sem tanta bagagem, sem tanta experiência? A gente imagina que se o John Textor realmente fosse demitir o Paiva como demitiu, é porque ele teria alguém mais pesado, de uma prateleira acima. E o Martim Anselmi acaba não sendo esse nome. Então, um nome como esse poderia ser o Sérgio Conceição, cara que também tem passagem pelo Porto, lá em Portugal, né? Ele é intenso, ele é tático, ele é vitorioso, tem títulos, ele entra nessa conversa com força. Aí você tem diversos outros nomes, cara, que não negociaram com o Botafogo, mas que você vê circular por aí, até o Stefano Pioli, campeão com o Milan, também citado. Mas assim, eu acho nomes que, como esse, não fazem sentido nesse momento, tá bom? O Textor está buscando um nome que entenda o conceito do projeto do Botafogo. O conceito de Botafogo aí não necessariamente só um cara para buscar trazer ali resultado. São nomes que entendam do DNA ofensivo que o Textor quer que o Botafogo tenha. É esse que é o perfil que o Textor está buscando. A era Paiva mostrou que o John Textor, ele quer alguém que possa entregar um futebol ofensivo ter mais vontade de entregar esse futebol ofensivo muito maior do que simplesmente manter o seu emprego jogando na defesa. O Botafogo Way, ele exige no final do dia muito mais prática do que discurso. E o Renato Paiva foi um tapa na cara da torcida do Botafogo, porque no discurso ele é excelente, mas como treinador, cara, ele é péssimo. Ele nunca conseguiu transportar das palavras e das ideias para o mundo prático, para o campo e bola, todo aquele discurso bonito. O Botafogo Way é uma forma de jogar que demanda coragem, que demanda perseguição por protagonismo, que é tudo que ele não trouxe. E o Textor, que é um treinador que propõe a jogo, que desequilibre com ideias, não apenas... Aliás, ele quer um desequilíbrio em campo não apenas com ideias, mas com coração, com coragem. Tudo que nós não vimos no Botafogo do Renato Paiva. Então, essa nova contratação de um técnico vai precisar ser um símbolo de virada e de esperança, não apenas de sobrevivência, de adaptação. A gente precisa de um treinador que vá unir o vestiário. A gente sabe que, apesar desses áudios serem fake, né, terem inventado uma série de situações, o vestiário do Botafogo, em relação ao Paiva, estava fragmentado. Você tinha jogadores que não aprovavam a forma de jogar, que não aprovavam o comportamento do Renato Paiva. A torcida estava desconfiada. Você precisa de um grande líder que consiga inspirar o torcedor do Botafogo a voltar a torcer, como em 2024 o Arthur Jorge conseguiu fazer com a equipe, com a torcida do Botafogo. O Botafogo precisa de um cara que, quando a imprensa inteira estiver massacrando, dizendo que o mental tá ruim, o cara vá, convoque uma coletiva de imprensa e diga: não, o mental aqui tá muito bom. O Botafogo precisa de um cara que, quando o apresentador falar: e aí, ficou com medo de pegar o Palmeiras? Diga com todas as letras: eu não tenho medo nenhum de pegar o Palmeiras, porque eles também vão pegar o Botafogo.
toda essa coragem, toda essa busca de protagonismo, essa personalidade, é tudo que o Renato Paiva não tem. O Renato Paiva foi um enganador, um encantador de serpente. Ele vai para uma reunião contigo, ele te convence que ele é o novo Guardiola. Mas no dia a dia, ele é o exato oposto de tudo aquilo que ele prega. Não tem mais espaço para experimentos, como, por exemplo, seria o Martim Anselmo. Por isso que eu não acredito em um treinador inexperiente. Vai inventar um Vasco Matos nesse momento? Eu não acho que seja momento para isso. O Botafogo precisa de alguém que chegue mandando, um líder tático, emocional, um líder institucional, que entenda da grandeza de um clube em transformação. E aí a gente volta à pergunta: quem seria esse treinador ideal que o Botafogo busca, né? É complicado você chegar num nome, complicado, porque pô, a gente pode vir aqui falar 1000 nomes, mas na realidade não é tão simples assim. Vamos aguardar, nesse momento ainda não há um nome confirmado, a não ser essa manifestação espontânea que deixou uma pulga atrás da orelha, um cachorro atrás da orelha da torcida do Botafogo, feita pelo treinador Roberto Mancini. Agora, a outra notícia do dia, que foi bem bacana, é, sem dúvida nenhuma, a questão do John Textor passando mais tempo no Botafogo, e isso pode aumentar os investimentos no clube. Informação apurada pelo GE. Olha isso, com a renúncia do Textor ao comando no Lyon, ele vai voltar todas as suas forças para o Botafogo. Pela primeira vez não digo, mas ele passa a ser novamente o foco prioritário dentro da Eagle Football. A expectativa é que o Textor venha mais ao Brasil, participe do dia a dia com mais intensidade. E o Glorioso se torna o carro-chefe da Eagle Football, da holding, o que pode atrair mais recursos e reforços. O Textor quer decisões mais rápidas, com maior convicção. O erro não vai ser mais tolerável dentro do Botafogo, e a gente vai acompanhar de perto a qualidade dessas decisões tomadas pelo John Textor, agora mais próximo do dia a dia do Botafogo. E essa janela de julho promete pegar fogo, porque a apuração do GE é que o Textor, estando mais próximo do Botafogo, ele vai investir mais dinheiro no Botafogo. Vamos ver se, de fato, o John Textor e essa apuração do GE vai confirmar essa expectativa de investimentos. Além disso, meus amigos, a gente tem também a situação do Luiz Castro, que reagiu a uma enquete que o colocou como favorito do torcedor do Botafogo para assumir o clube. Aliás, eu quero ouvir tua opinião aqui nos comentários. Você está nessa ala da torcida que votou pela volta do Luiz Castro, ou você está na ala da torcida que não quer ver o cotonete pintado de ouro? Eu tô na ala da torcida que, irmão, pode vir, já perdoei, tá tudo certo. Eu já disse, eu não quero tá correto, eu quero ser feliz. Arthur Jorge, Luiz Castro, o cara vindo para cá, ganha 2, 3 jogos, cai nas graças da torcida de novo. Mas aí é com cada um, eu quero saber a sua opinião, né? O jornalista Paulo Vinícius Coelho trouxe a reação do técnico Luiz Castro na enquete do GE, que colocou ele como favorito para assumir o lugar do Renato Paiva. E aí o PVC trouxe lá no seu blog de primeira do UOL, dizendo o seguinte, ó, abro aspas para o PVC. Eu conversei hoje com o Luiz Castro, perguntei como é que ele se sente de perceber que nas pesquisas o nome dele foi o mais ventilado para voltar ao Botafogo. Ele falou que fica muito gratificado, mas agora é tempo de Al-Wassal, o clube que ele assumiu lá no mundo árabe. E ele começou o trabalho literalmente hoje. Ou seja, tem um mercado que não está muito simples se encontrar treinador com a competência que o Arthur Jorge demonstrou no ano passado. Então, meus amigos, é aquilo, ó. Você teve na enquete que o Luiz Castro ganhou, no GE, o Luiz Castro fez 25% dos votos. E, por incrível que pareça, eu não sei quem são esses seres humanos que votam. Sinceramente, eu acho até que deve ser flamenguista votando de sacanagem. Mas o Dunga ficou na segunda posição, cara. Com 20%. Depois o Tite com 10%, o Zubeldia com 6%.
6,92. Aí Sérgio Conceição com 6,44, depois Sampaoli 6,29, Mancini com 4,86. Aí Carlos Carvalhal 4,57, Caixinha 4,27, Ramon Dias 2,7. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Técnicos que eu não queria ver de jeito nenhum no Botafogo: Dunga, Tite, Zubeldia. O Sampaoli eu não vou nem botar nessa treta daí, não. O Sampaoli é para ver o circo pegar fogo, mas beleza. Passa um pano para o Sampaoli, Roberto Mancini com certeza, Carvalhal deixa vir, se fosse vir não reclamaria. Pedro Caixinha, em hipótese alguma. Ramon Dias, em hipótese alguma. Aí Rafa Benítez, Tata Martino, Rui Vitória e Carlos Queiroz, em hipótese alguma. Rui Vitória, em hipótese alguma. Para mim, desses nomes todos ventilados pelo GE, Luiz Castro, ok. Sampaoli, Roberto Mancini, Carvalhal, Rafa Benítez e Tata Martino. De resto, para mim, nenhum. Mas você pode me dar a sua opinião aí no chat, aqui embaixo nos comentários, beleza? Bom, pessoal, por hora é isso. A gente fica com a informação da manhã trazida pelos nossos amigos lá do Gigante Glorioso. Tá legal? De que o Botafogo tem o nome, a expectativa é de que seja anunciado até sexta-feira e a gente continua firme na tese de que o John Textor não é maluco. Ele não demitiria o Renato Paiva se ele não tivesse o nome já muito bem encaminhado. Então, vamos torcer para que tudo funcione da melhor forma possível e a gente não fique mais 30, 40, 60 dias aí buscando treinador, porque o Botafogo efetivamente não tem esse tempo para perder, beleza? Um grande abraço para vocês que ficam e fui! Gente, eu acho que um técnico como Roberto Mancini, né, não faria uma postagem assim, assim a troco de nada, né? Tipo, vou postar porque vou postar e pronto. Não, porque ele sabe do momento do Botafogo. Ele sabe que o Botafogo está sem técnico e realmente eu acredito que essa postagem tem tudo a ver com um novo treinador, que pode ser exatamente ele, o Roberto Mancini, entendeu? E que seja, né? Porque a gente vai precisar de um treinador capacitado, acostumado a ganhar títulos, para nos guiar até o final do ano e quem sabe ganhando um ou mais títulos, né? O inédito título da Copa do Brasil, o Bi da Libertadores, né? O Tetra do Brasileiro, seria maravilhoso. O que vocês acham? Roberto Mancini, nosso técnico? Sim ou não?